Glória a Deus, meus amigos. Já estamos de volta aqui com o nosso Devocional Intimidade. E, pastor, o senhor começou a falar, tanto que eu fiz até aquela brincadeira ali, né? Que eu nem vi que já estava avisando que o nosso tempo já tinha estourado, né? No primeiro bloco. Qual foi o pecado, qual foi o grande problema da igreja de Éfeso? Foi a soberba, né? Hoje nós vemos a questão da Turquia. A gente vê, são mortes horrendas, é um lugar completamente destruído, né? Sofredor, tomado pelo islamismo. Mas porque a soberba, e o que a palavra de Deus diz? Que a soberba precede a ruína. Foi destruída 4 vezes por terremoto. Exatamente. Então, a soberba precede a ruína. Olha só a responsabilidade que nós temos como homens e mulheres de Deus, de apregoar as coisas corretas, porque senão eu vou trazer juízo. E a soberba de Éfeso trouxe juízo sobre si de tal forma que destruiu a sua identidade em Deus. Você concorda comigo? Concordo. A igreja está tão doente, eu acho, no sentido de soberba, que quando acontecia algo no Velho Testamento, no caso de Ofni e Finéias, o juízo foi imediato. Nadab e Abiú, juízo imediato. Sempre que tinha algo, era juízo imediato. Por que hoje não tem juízo imediato? Primeiro, porque estamos vivendo dias dos falsos profetas, do engano. Só não tem juízo hoje na igreja, Mônica, porque estamos vivendo o período do engano. Quando Gamaliel deu o conselho para o magistrado que estava perseguindo a igreja, ele disse, veio Teudas, tinha 400 homens, do jeito que começou, terminou. Veio Judas, também tinha uns homens ali, terminou. Se esse movimento é de Deus, não vai dar para impedir. E se for um movimento totalmente humano, dentro de alguns dias passa, porque você não pode se encontrar lutando contra Deus. Então, qual era a máxima do conselho de Gamaliel? Se for de Deus, permanece, se não for de Deus, se acaba. Hoje o conselho de Gamaliel não vale, porque hoje estamos vivendo a época dos falsos profetas. Não vou citar nome por ética, mas veio fulano e tal, tem 150 anos, veio ciclano e tal, tem 100 anos, e a gente sabe que não está pregando o evangelho verdadeiro, mas estão permanecendo, porque estamos vivendo a época do engano. Por isso que tem tanta gente soberba que ainda está de pé. Por isso tem tantas igrejas que estão pregando a nova era e ainda estão de pé, porque hoje é a época do engano. Então você, meu irmão, que quer buscar uma igreja que é verdadeira, que tem uma doutrina santa, você tem que pedir explicações ao Espírito Santo, para que ele possa te guiar na verdade. Por isso que eu vejo quando Deus fala de um remanescente, Deus fala, por isso que é tão importante o talite interior, a nossa vida, estar escondido em Deus. Eu preciso buscar a palavra de Deus, eu preciso ter uma vida de secreto, porque hoje as pessoas querem mostrar no público aquilo que não tem no secreto, e daí automaticamente vai chegar uma hora que a vergonha vai aparecer. Mas quando eu tenho um altar secreto, eu vou manifestar ele no público. E é por isso, por que as pessoas não leem hoje mais? Não leem em nós muitas vezes, não leem mais a Bíblia. Por quê? Porque nós não temos um altar secreto. O caso de Josué. Josué, quando o povo passou por dentro do rio, ele disse, pegue 12 pedras, segundo o número das tribos, e faça um memorial em cima do barranco. E você, Josué, pegue também 12 pedras, segundo o número das tribos, e faça dentro do leito do rio um memorial para mim. E aí falou assim, mas a hora que as águas se misturarem, onde vai o altar? O altar escondido, só eu e você sabemos. O altar público todo mundo vê. Então, muitas vezes, nós temos um altar público e não temos um altar escondido. E se tivermos, não dá para mostrar, porque é intimidade. Se você não tiver intimidade, o altar público vai acabar desmoronando, né? Só não tem desmoronado mais, Mônica, como falei, porque estamos vivendo o tempo da apostasia, estamos vivendo o tempo dos falsos profetas. Quando vocês disserem, eu estou ali, não vai. Eu estou acolá, não vai. Eu vejo gente correndo de um lado para o outro atrás de avivamento. E isso é um sinal dos últimos dias. Na verdade, hoje não é de reavivamento que a igreja precisa, mas de reabibliamento, né? O Cote fala muito isso. É voltar para os marcos, restabelecer os marcos, firmar esses marcos novamente. A gente vê no Velho Testamento que a palavra dizia assim,
Pegue a palavra, coloque nos umbrais das portas, inculque aos seus filhos, né? Leve a palavra dia após dia. Eu tenho que ter intimidade com a palavra, eu tenho que ter intimidade com o Senhor todos os dias. Aquilo que eu me alimento é daquilo que eu vou falar, é daquilo que eu vou professar, é aquilo que eu vou manifestar, daquilo que eu estou cheio que eu vou manifestar. A palavra de Deus diz que a criação geme e aguarda o quê? A manifestação dos filhos de Deus, né? Mas esses filhos estão buscando a verdade plena para manifestar o reino e não simplesmente uma palavra que ecoe de qualquer lugar. Então eu creio que por isso que eu entendo, pastor, que a gente tem que ter não só um compromisso conosco mesmo, mas um compromisso com a terra, um compromisso com a nação, um compromisso com a nossa família. Deixa eu falar uma coisinha legal para você, para nós fecharmos esse programa. Existem 2 tipos de filhos na Bíblia, no Novo Testamento. São os filhos que a palavra grega é huios, que significa filhos de Deus, nunca usado para filhote de animais. Existem os filhos que é teknon. Os filhos que estão mostrando hoje, muitas vezes, são os filhos da tecnologia, onde a igreja é um show, entendeu? Então não são os filhos do reino, mas são os filhos teknon, são os filhos da tecnologia, onde a igreja tem que ter muita festividade, muita atratividade. Se eu conseguisse levar o Circo de Soleil ali, seria uma benção. Ai, pão e circo, né? Oh, meu Deus do céu. São os filhos da tecnologia, existe essa diferença. Filhos e filhos, se um dia a gente tiver a oportunidade, a gente traz aqui. Dentro do mesmo versículo, Romanos 8,14, fala dos filhos que são huios e os filhos que são teknon. Filhos de Deus, raramente é usado para animais, e filhos da tecnologia, usado para aqueles que, debaixo de algo tecnológico, eles também são filhos. Então, os filhos que estão sendo muito manifestos hoje não são os filhos do Senhor, os filhos de Deus, mas os filhos da tecnologia, onde a igreja passou a ser uma casa de espetáculos. E eu creio que nesses dias, por que Deus tem sacudido tanto as nossas vidas? Porque Deus ainda conta com a sua igreja. Deus conta conosco para fazer a diferença. E por isso que é tão importante nós mergulharmos na palavra de Deus. Talvez Timóteo, pela sua juventude, ele tenha tido alguns problemas, mas Deus, ele sempre vai levantar alguém para fortalecer aqui e ali. Mas, se não houver um verdadeiro quebrantamento, esse lugar pode morrer definitivamente. Foi o que aconteceu com Éfeso. Éfeso não se arrependeu, né? E hoje nós vemos, e esses lugares não são os lugares de antigamente, vamos falar nos dias de hoje. Nós temos todos os dias na nossa televisão vendo os relatos de lugares como esse, principalmente países do Oriente. Só que hoje eu não vou nem longe, pastor, porque o que nós temos vivido no Brasil, o que nós temos vivido na América Latina, é como se Deus tivesse agora verdadeiramente assim, ó, eu não posso me levantar daqui agora, mas tem uma cortina aqui na frente. Mas eu vou abrir a cortina e eu vou mostrar o que está por trás da cortina, para que vocês comecem a colocar tudo em ordem. Então eu creio que é um tempo de nós colocarmos tudo em ordem. Mas pastor, como a igreja de Éfeso, nós estamos nesse contexto hoje, como eu posso começar a colocar tudo em ordem? Nesse caso aqui, essa igreja estava até muito bem tratada, porque o colegiado pastoral foi de uma excelência maravilhosa. Faltou para eles simplicidade. Então, eu tenho visto as igrejas crescer muito, eu tenho visto homens de Deus crescer muito, e eu acho que é mais perigoso ser grande do que ser pequeno. Com certeza. Traz mais responsabilidade, porque todo mundo está olhando para você. Então, você que está me ouvindo, você que está me assistindo hoje, se você cresceu bastante, você tem uma responsabilidade maior, porque as pessoas olham muito para você, você é um formador de opinião. O que aconteceu, o Espírito Santo falou, ter falado das igrejas, o que aconteceu no caso da ilha de Patmos? O próprio Jesus disse, João, mande o povo voltar ao primeiro amor. E ele não conseguiu transmitir, mesmo com uma visão dessa grandeza. Ele deve ter dito, eu vi o Senhor, e o Senhor mandou a gente tomar uma posição,
Infelizmente, eles não acharam lugar de arrependimento e tanto é que a igreja foi tirada. Ele disse, se não brevemente virei a ti e terei o meu candelabro desse lugar. O que traz luz à cidade de Itajaí é a igreja. Nós tivemos agora essa notícia da renda de Itajaí, do PIB, né? Do PIB, que é a maior renda do estado. Isso é resultado da oração da igreja. Com certeza. A igreja tem orado, o pouquinho que a gente tem feito, tem transformado, mas vi também uma polêmica incrível que tem acontecido nos nossos dias agora, onde a Bíblia estava sendo pedida para ser levada de novo para as salas de aula e deu o que deu, né? Todas as pessoas se levantaram contra. É esse país que nós vivemos, essa cidade que a gente escolheu para viver e para fazer diferença, por isso que a gente tem encontrado tanta dificuldade. E até essa questão da Bíblia, por exemplo, nós sabemos que os Estados Unidos, a América, a Europa foi o berço da evangelização. E a partir do momento que os marcos começaram a ser retirados, as Bíblias foram tiradas das escolas, foram tiradas dos presídios, começou a entrar um esfriamento, uma apostasia. Hoje Deus está começando a restaurar e reevangelizar a Europa. Hoje, por exemplo, nós temos dentro da Europa igrejas com placa de vendas, estão vendendo a igreja com membros. Olha que absurdo nós chegamos, aonde nós chegamos. Mas isso Deus não está falando para aqueles irmãos, Deus está falando para mim, está falando para o pastor, está falando para você que está aí do outro lado. O que eu posso fazer? Uma casa, ela não é construída com grandes lajotas, ela é construída com pequenos tijolos, um aparelhado do lado do outro. E eles são, como é que eles são rejuntados? Com a argamassa. A argamassa é o Espírito Santo, que vai juntando, e depois vem a cobertura, que é o Senhor Jesus que vai guardando, e o fundamento está estabelecido no Senhor. Precisamos voltar para esse lugar, né, pastor? Exatamente, há um lugar em Deus para nossas vidas, e esse lugar é no centro da vontade de Deus, e Ele tem nos ensinado. Eu digo assim que a gente é um aluno ruim de aprender. Teimoso. Ai, é verdade, gente. Então Deus realmente quer quebrar a nossa dura cerviz e nos levar para um lugar tremendo. Porque estar num lugar de descanso em Deus, tem até uma música da Heloísa Rosa que diz assim, há um lugar de descanso em ti. E descansar no Senhor é buscar a sua vida, buscar a sua verdade, buscar o seu amor e se derramar diante da presença do Senhor. Semana que vem nós vamos continuar esse assunto, a gente vai falar sobre João, que também pastoreou durante 7 anos, né? A igreja de Éfeso, João, com as revelações tremendas que João teve, coisas maravilhosas e muito mais vem pela frente ainda. Então eu convido você para continuar esse estudo com a gente semana que vem. Semana que vem a gente está junto aqui novamente, né, pastor? Ele pastoreou 7 anos depois que saiu da prisão, mas provavelmente ele já estava há alguns anos ali. Com certeza. E você não, eu fosse você, não perderia, porque tem muita coisa maravilhosa ainda e você está anotando, está estudando com a gente, vale a pena. Eu convido você para quarta-feira que vem continuar com a gente esse assunto maravilhoso. E amanhã, 8 horas da manhã, a gente está novamente aqui com o Devocional. Você quer conhecer a Igreja do Evangelho Pleno e lá conhecer o pastor Evaldo de pertinho, né, pastor? Pastora Albertina Coelho, cidade de Itajaí, Rua Tijuca 625, bem no centro, muito fácil, com cultos às quartas-feiras à noite, sextas-feiras, quarta e sexta, 20 horas. Aos sábados tem programação durante todo o dia para os jovens, adolescentes e também aos domingos, 19h30, né, pastor? 19h30 aqui, culto da família. Na igreja de Blumenau, Rua São Paulo 550, no centro de Blumenau. Cultos quintas-feiras à noite, 19h30 horas. Aos sábados, culto de jovens, 19h30. E aos domingos, 19 horas, né, pastor? O grande culto da família. Então não perca a oportunidade de aprender um pouco mais do Senhor e de cultuar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Nós terminamos assim o nosso Devocional Intimidade. Amanhã espero você. Grande abraço. Tchau.